esta noite, segundo a tua misericórdia, é no teu nome, Jesus. Em pé como estamos, recebamos o pastor João. Glória a Deus, por gentileza, tome seu assento. Que privilégio tão grande estarmos na presença do Senhor nosso Deus esta noite. Que gostoso ouvir o cantor Nani Azevedo revê-lo. Eu recebi um abraço tão gostoso ali por trás assim, e quando eu me virei, eu olhei, era ele, mas eu não reconheci. Disse: será que é o Nani Azevedo? Eu sinceramente não reconheci. Ele era tão feio, mas ele está tão bonito agora. A misericórdia de Deus é infinita. O Nani era tão feio que no dia que ele nasceu, o médico bateu na mãe dele, não na criança, para chorar. Quando o pai dele entrou no quarto, a mãe dele disse assim: eu nunca vou te perdoar por isso. Olha o que a misericórdia de Deus fez, né? Irmãos, é muito gostoso rever amigos, né? Eu me lembro que a gente ia fazer os ensaios e chegava o Nani com o Celso, lá do setor da Lapa, e eles vinham para nos ajudar, para solar, para fazer aquele coral bonito. E Deus derramou do seu poder sobre as nossas vidas e realizou tantas coisas. E a maior alegria que nós temos aqui hoje, nós continuamos servindo ao Senhor nosso Deus. Minha homenagem ao meu pastor José Wellington Bezerra da Costa, meu pai, que está nos vendo nesta noite, está cultuando conosco. Mais uma vez ao meu líder, meu sempre líder, pastor Lelis Washington Marinhos, a coordenadoria, diretoria da nossa juventude, todos, e eu não quero errar, não vou saber nominar todos, mas agradeço por lembrarem de nós nessa celebração de 40 anos. Eu agradeço a Deus pelos pioneiros, não é? Eu olhei para o conjunto de jovens e reconheci todas as moças, porque elas estão absolutamente iguais. E eu fiquei pensando, né? Será que eu vou reconhecer os meus colegas? Quem sabe vontade de cabelo branco? Eu comecei a procurar cabelo branco nos homens e não tem. Acho que só eu fiquei de cabelo branco, né? Eu não sei se é tecnologia ou... Em alguns, na verdade, eu não achei nem cabelo, né? Quanto mais branco. 40 anos depois. Glória a Jesus. Glória a Deus pelo que Ele fez. Pastor Lelis nos ensinou muitas coisas. Uma das coisas que eu aprendi com o pastor Lelis é dificilmente chegar no horário nas reuniões. Pastor Severino Pedro, de saudosa memória, dizia assim: pastor Lelis marca uma reunião, é o pastor Lelis, pastor Joel, pastor Jada e a irmã Márcia. Ele marca para as 8 da noite. Pastor Joel chega às 9, pastor Jada chega às 9h30 e o pastor Lelis às 11. A reunião vai até às 2h30 da manhã. E à medida que a hora vai avançando, continua igual. À medida que a hora vai avançando, a bateria dele vai acabando. E ele vai falando mais baixo e mais baixo. E a gente, quando terminava a reunião, a gente parecia um monte de pintinho debaixo das asas da galinha, tudo ao redor dele, tentando ouvir o que ele estava falando. Está igual, está todo mundo falando, está igual. Uma das coisas que era muito complicada é que quando a mocidade saía para ir cantar nas congregações, quando a gente ia fazer aquele trabalho de estar juntos, né? Os pais pediam assim, diziam para mim assim: eu vou deixar meu filho ir, ou minha filha ir, mas não com o Lelis. Mas por que não com o Lelis? Porque ele corre muito.
Ele corre demais. Aí um dia nós saímos e fomos com uma congregação, eu não sei aonde. Sabe aquele negócio quando você está meio perdido, né? Você, onde é que é? Para cá, para lá? Não, não, é aqui, então entra. O pastor Lelis entrou à direita, com tudo. E quando ele entrou, a porta da caminhonete abriu e a irmã Gleima caiu para o lado de fora. Plum, plum, plum. Eu acho que a Gleima está lá em Fort Myers, a última vez que eu soube dela, na Flórida, nos Estados Unidos. Caiu para fora do carro. Eram essas aventuras, irmãos, maravilhosas. Nós saíamos para fazer os nossos retiros com o conjunto da sede, e retiro naquele tempo era assim, a gente ia de manhã e voltava à tarde. No clube de campismo do Semucan, Centro Municipal de Campismo, aqui não sei aonde, aí para o lado. Cotia, obrigado. Centro Municipal de Campismo de Cotia. Chegava no feriado e falava, pessoal, dessa vez nós vamos para um lugar especial. Todo mundo sabia, era o mesmo. Era igual, a mesma coisa. Ia de manhã e voltava de tarde. Só que as regras eram um pouco duras, né? E aí a gente falava assim, ó, tem que primeira coisa quando a gente chegava lá era culto. Aí eu reuni o pessoal, a gente cantava alguma coisa, eu falava, agora separa, cada um vai para um canto e fica só você e Deus. Uns 15, 20 minutos, você pode cantar. Um ficava cantando, chorando, outro via um falando língua ali, o outro orando, e era muito bonito. Quando a gente reunia de novo, eu dava uma palavra rápida e o Emanuel falava para o pessoal, chora logo que aí ele termina. Era o Mané. Está aqui o Mané, não? Não está, né? Ele não, era terrível, deixa para lá. E quando a gente reunia para fazer os ensaios, irmãos, a gente fazia na nossa igreja sede do Belém. Teve um ano que nós tivemos tanta gente, não sei se você lembra, que a gente foi ensaiar lá no Ibirapuera, no ginásio do Ibirapuera. E a gente ensaiava por região no ginásio do Ibirapuera. Naquele ano nós fizemos um conjunto de 2.500 vozes que cantou lá na Praça da Sé. Né? Me lembro que a gente fechou e contou o pessoal que estava lá dentro, 2.500 jovens no conjunto de jovens. Foi uma coisa muito linda. Naquele dia muitas pessoas aceitaram a Jesus, saíram nos prédios, assim, na sacada dos prédios, aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nós tínhamos um dos regentes, né? Que ele tinha uma mania, enquanto ele estava ensaiando, suava muito e ia beber água. E ele perguntava, vocês querem água? Aí o pessoal, sim, e ele pegava água e jogava em cima de todo mundo. E era assim, um tempo muito gostoso. Mas quando a gente voltava do retiro, à noite, dificilmente a gente chegava de volta na igreja sem que tivesse 2, 3 ou 4 pessoas batizadas no Espírito Santo. Quando a gente terminava os nossos ensaios, a gente terminava chorando e se abraçando. E com saudades dos líderes das nossas congregações, desse tempo que a gente já estava vivendo. Quando terminava o congresso, era muito gostoso e nós tínhamos um tempo de muita unidade. Era muito difícil reunir os líderes naquele tempo, mas eu louvo a Deus pelo trabalho dedicado do pastor Lelis, que nunca desanimou de reunir a nossa liderança, a nossa juventude, e até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje esse trabalho está agigantado, está muito maravilhoso, e nós glorificamos a Deus pelo trabalho que o Senhor tem feito em nome de Jesus. Depois que eu fui para a missão, Deus começou a ouvir a minha oração de uma maneira mais extraordinária. Quer ver? Jesus, me manda água. Olha aí como Deus responde em cima da hora. Quero, irmãos, agradecer a Deus, porque nós, quando começamos esse trabalho, nós não queríamos fazer esse trabalho de ensaiar com jovens ou ter um trabalho com os jovens. E havia uma pessoa que eu quero prestar uma homenagem muito especial para ela nessa noite, que me incentivava muito a fazer esse trabalho, na verdade me empurrava a fazer esse trabalho, e falava, vai fazer, vai fazer, vai fazer. Eu não queria fazer porque eu achava assim que
eu tinha aquela convicção de que se eu fosse fazer, eu sabia que Deus ia abençoar, por causa dessa pessoa. E eu pensava comigo assim, sabe o que vai acontecer? Vamos falar que só está acontecendo alguma coisa porque o pastor está incentivando, porque é por filho dele. Então eu não queria fazer porque eu era o filho do pastor. Eu dizia, não vou fazer porque vão falar que vai fazer, porque só o pastor está apoiando porque é o filho do pastor. E eu ficava com essa luta dentro de mim, eu não queria fazer de jeito nenhum. Mas teve um dia que eu não aguentei. E eu falei, então tá bom. Porque a pressão foi tão grande, eu falei, ok, eu vou, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou reunir só alguns jovens. Então eu convidei alguns jovens da igreja para nós fazermos uma oração só no sábado à tarde. Entramos numa sala que hoje é o gabinete do nosso pastor, que a gente chamava de Sala do Carpete. Era uma sala da escola teológica da nossa igreja, né? Sala do Carpete a gente chamava. E aí a gente entrou naquela sala, naquele sábado à tarde, e a gente começou a falar com Deus e começou a orar, e a coisa foi tão linda, foi tão gostoso, nós choramos juntos, glorificamos a Deus. E quando foi no culto domingo, as moças me procuraram e falaram, por que você não convidou as moças também? Você está discriminando a gente? Naquele tempo não era pressão tão grande assim com esse negócio de dar muito lugar para a mulher e tal, porque não existia nem o Dia Internacional da Mulher naquele tempo ainda. Então, não, mas todas as moças estão iguais, ninguém envelheceu. Então, eu disse, não, tá bom, no sábado que vem vocês vêm também. No outro sábado encheu, e no outro encheu mais, e daí para frente, Deus começou a abençoar. E o trabalho começou com oração, com muita oração. No domingo à noite, antes do culto, nós resolvemos orar pelo culto. E eu me lembro que a sala enchia, e algumas vezes as pessoas começavam a se ajoelhar pelo corredor da igreja. E quando a gente subia para o culto, o fogo já estava pegando. E Deus fazia naqueles momentos algo extraordinário, levantando pessoas que hoje Ele está usando nos nossos setores, aqui na sede, em muitas nações do mundo, para a glória do nome do Senhor Jesus. Assim começou a nossa mocidade. Hoje eu sinto um pouco de tristeza, porque muita gente que está cantando aqui não ensaiou, não veio no ensaio. E alguns o João Paulo deixou cantar, não sei porquê, porque estão de gancho. Talvez por causa da festa, né? O João Paulo teve dó deles e tal, mas eles estavam de gancho que não podia cantar porque não vieram no ensaio, né, João Paulo? Glória a Deus. A lei era dura, irmão. A lei era seca. Mas graças a Deus estão todos aqui adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje os nossos filhos adoram ao nosso Senhor, e nós glorificamos o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu queria então prestar essa homenagem a essa pessoa que me apoiou, que me incentivou, que me empurrou para começar esse trabalho com os jovens. Estou falando do conjunto de jovens. Claro que o trabalho da nossa mocidade foi o nosso pastor, com o pastor Lelis, mas o conjunto de jovens que depois se ensaiou com toda a juventude do nosso ministério. E eu queria prestar uma homenagem especial a esta pessoa. Ele se chama Jesus Cristo. Eu quero prestar uma homenagem muito especial ao meu querido Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo que Ele fez. Pelo seu Espírito Ele fez todas as coisas. Faz 40 anos que eu sou jovem. Eu nunca aprendi a batizar ninguém no Espírito Santo, mas desde que nós começamos a trabalhar, o Senhor Jesus começou a batizar os jovens no Espírito Santo e a fazer uma obra extraordinária. E nós agradecemos ao Senhor, ao seu Santo Espírito, a quem neste momento peço que continue glorificando o nome de Jesus e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo neste culto. Eu não vou demorar, irmãos. Eu vou trazer uma rápida palavra, até porque eu não estou muito bem da garganta, e quando eu estou ruim da garganta, não consigo pregar mais do que 3 horas. Eu vou ser bastante sucinto nas minhas palavras. Quantos querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém.
Glória a Jesus. O que nós podemos dizer para o Senhor? Depois de tanta bênção que nós recebemos, 40 anos de tantas bênçãos que nós recebemos do Senhor nosso Deus. Êxodo, capítulo de número 16, versículo de número 32. Glória a Deus. Estamos juntos? Êxodo 16, 35, perdão. Já achou? Amém? Diz assim a palavra de Deus: e comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Amém. Eu estava pedindo a Deus que falasse aos nossos corações nessa noite alguma coisa que fosse referente aos 40 anos que nós estamos celebrando a nossa fé no Senhor Jesus Cristo através da nossa juventude, através da nossa mocidade. E o Espírito de Deus fez esse texto pular da Bíblia nos meus olhos. Tem alguma coisa que possa retratar melhor o que nós estamos vivendo até agora do que o Senhor alimentando e dando maná ao seu povo durante esses 40 anos? É claro que aqui a palavra de Deus está falando a respeito do povo de Israel que saiu do Egito para a terra de Canaã, que atravessou o deserto, que passou pela terra dos Moabitas, dos Amonitas, que chegou à margem do Rio Jordão, do outro lado, para entrar em Canaã. Mas lá atrás, no começo, 40 anos antes, havia um grupo organizado. Há uma expressão na Bíblia que fala dessa organização de Moisés. Moisés era uma pessoa extremamente competente. A Bíblia diz que ele é formado em toda a ciência do Egito. E a Bíblia diz que o povo de Israel saiu do Egito arregimentado. Não era um povo que estava armado, preparado para a guerra. Não, ele saiu organizado. E a expressão da Bíblia é que aquele povo saiu como que vibrando do Egito. Um homem que Deus havia levantado no meio de uma nação escrava. Pessoal escravo é um pessoal triste, porque sofre, porque é subjugado, porque trabalha forçado. E era exatamente o que estava acontecendo com o povo de Israel. Eu não sei se você já viu aquele cantor, que eu não lembro o nome dele, mas ele canta o Amazing Grace, falando dos escravos que saíram da África para trabalhar nas Américas. E ele conta do sofrimento que era tão grande que no navio eles não cantavam com júbilo, eles gemiam. Um sussurro da alma, um gemido do coração. Escravos, não havia ânimo. E de repente aparece um príncipe, entre aspas, neto do rei, filho da filha do faraó. Aparece lá no meio da aldeia dos escravos e começa a dizer para eles que há uma esperança, que há um resgatador, que há um salvador,
e que eles haviam recebido uma promessa do ancestral deles, o pai deles, um tal de Abraão, que eles iam herdar uma terra, que eles não seriam mais escravos um dia. E como pode um príncipe do reinado que estava escravizando a eles vir e dar uma mensagem dessa para eles? É que na verdade ele era um deles. E você se lembra? Moisés foi criado no palácio do faraó, instruído em toda a ciência do Egito, foi formado em todas as áreas, mas principalmente pela sua própria mãe, foi ensinado a honrar o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Moisés traz essa palavra de ânimo e, embora muita gente não cresce, os que creram foram suficientes para começar a criar ânimo e a ter uma esperança de que as coisas iam mudar. Eu me lembro que a nossa transição entre não existir nada de mocidade, nós vivíamos um tempo que era proibido ter culto de mocidade. Não podia ter culto de mocidade. O nosso pastor já estava muito velhinho. E ele, naquela idade avançada dele, já não gostava de muito barulho, não gostava de guitarra, de bateria. Tinha um conjunto de jovens, hoje seria uma banda musical, né? Um conjunto lá no setor que meu pai dirigia em Indianópolis. Não sei se não aguentava ouvir aqueles caras. Tinha um cara que tocava guitarra que era terrível, mas o pior deles era do contrabaixo. É um tal de Carlos Alberto Cruz. Eu não sei nem porque ele foi homenageado aqui. O irmão Cícero não suporta. Bateria, você não podia nem ouvir falar em bateria. De vez em quando eu tenho um pouquinho de raiva de bateria mesmo. Dá vontade de pegar os bateristas e puxar pelos cabelos deles assim. Aí, ó, fala a Deus, viu o que ele falou? O outro disse, misericórdia, Jesus. Mas você já pensou não poder ter guitarra no conjunto, não poder ter bateria? Imagina como fazia falta. E na verdade, o respeito, o carinho que nós tínhamos pelo nosso pastor, que era um grande homem de Deus, o pastor Cícero Canuto de Lima. Todo mundo obedecia, pelo menos quando ele estava presente. E nós estávamos nesse momento que praticamente não tinha mocidade. O pastor chamou, nesse momento de transição, o pastor Lelis, o pastor Paulo, mas não me lembro quem, e vamos começar. Vamos fazer. E o pastor Lelis começou a trabalhar e começou a fazer. Era como o povo saindo do Egito, entrando em Canaã. Você se lembra, Moisés deu uma resvalada lá, Deus tinha dito que eles iam passar 400 anos no Egito, eles passaram 430. Será que Deus errou na conta? Ou Deus atrasou? Não, né? No ano 390 da escravidão, Deus já estava pronto. O problema é que Moisés deu uma mancada lá e matou um egípcio que estava batendo no hebreu. E Moisés foi tomar as dores dele, acabou matando o egípcio e ele teve que fugir. Porque ele sabia que se o faraó soubesse, ele também ia morrer. E aí foi 40 anos de atraso. 40 anos de atraso. Eu não gostaria de falar em atraso hoje. Eu não gostaria de falar em equívocos hoje. Mas quantas vezes será que nós não nos equivocamos e acabamos matando o egípcio e não atrasamos o plano de Deus na nossa vida? Deus não atrasa. Pelo contrário, 10 anos antes ele já estava pronto. Foi Moisés quem fez atrasar. E amanhã eu vou dizer para você que talvez você esteja atrasando o plano de Deus na sua vida. Quem sabe você já não tem uma chamada de Deus há tanto tempo, e você vem como que se esquivando dela, você vem como que talvez dizendo, vamos deixar assim, como é que está, para ver como é que fica, vamos deixar que as coisas aconteçam naturalmente. Não vai cair do céu, você vai ter que trabalhar. Moisés foi para cima com tudo.
Ele foi, anunciou ao povo, lembrou a promessa, falou da terra, falou da promessa de Deus. Foi para o exílio e voltou cheio da glória de Deus. Ele havia visto uma manifestação extraordinária numa espécie de arbusto, na sarça que pegava fogo e que a sarça não se consumia. Deus falou com ele, fez uma coisa extraordinária com aquele bastão de pastor, aquela vara de pastor que ele tinha na sua mão, trouxe de volta as pragas do Egito. Você se lembra? Um povo que tinha chegado no Egito através de um escravo, José, rejeitado pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, chegou lá no Egito, mas o Senhor tinha um plano com ele. José era um sonhador. Eu gosto da história de José. É muito difícil, eu acho que para você também, muito difícil a gente ler a história de José sem chorar, é ou não é? É muito bonito. Sabe por que eu gosto de José? Porque José era um sonhador, mas os sonhos dele eram sonhos que Deus dava para ele quando ele estava dormindo. Mas eu também sou sonhador, e os meus sonhos são mais acordados do que dormindo, até porque eu durmo muito pouco. São mais acordados do que dormindo. Você também é sonhador? Você também é sonhador? Então se prepare, porque Canaã é logo ali. Se prepare, porque o sonho vai se cumprir. Um tinha o sonho de ser um cantor evangélico, outro tinha o sonho de ser um ministro do evangelho, outros não sonhavam com isso, mas Deus estava sonhando. Ei, você que não é sonhador, saiba, o seu Deus é sonhador. Porque se o sonho acordado é um desejo do seu coração, Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E para salvar os homens, Deus não vai enviar anjos, é você. É você, em nome de Jesus. Depois vem a família de José, os 70, e dali torna-se uma grande nação, e a nação acabou sendo escravizada. Por quê? Porque era diferente. Era uma nação dentro de outra nação, que não tinha os costumes, que não obedecia aos deuses do Egito, porque tinha um Deus verdadeiro, o Senhor dos exércitos. Quando Moisés mostra para eles a terra prometida, o Senhor traz Moisés do exílio. Você se lembra das pragas, das 10 pragas do Egito, e agora chegou o ponto final em que os primogênitos do Egito foram ceifados, tinha que sair do Egito, e eles começaram a sair do Egito. E no dia que eles saíram do Egito, se levantaram e saíram do Egito, saíram carregados de riquezas, de ouro, de muita bênção, de animais. Os comentaristas dizem cerca de 2 milhões de pessoas. Por meio de um deserto, homens maduros, homens velhos, mulheres experientes, a mulher não fica velha, e homens jovens e adolescentes e crianças, gado, ovelha. Imagine tudo aquilo indo para o meio do deserto. Eles nem precisavam ter ido para o meio do deserto. Eles poderiam ter pegado um caminho ali, subindo pela terra dos filisteus, que hoje são os palestinos, né? Eles poderiam ter ido por ali, demoraria 11 dias. Eles foram pelo deserto, 40 anos. Sabe por quê? A Bíblia diz que o Senhor falou para eles sair de Sucote em sentido do Mar Vermelho. Deus não queria que eles enfrentassem os filisteus naquela hora, porque Deus sabia que eles não estavam preparados para a guerra. Eles não estavam preparados para as adversidades. Eles não estavam preparados para os desafios. Então Deus disse: a hora que os filisteus atacarem, for a hora da batalha, eles vão correr de volta para o Egito. Vai pelo caminho do mar. Toma o caminho do mar. A prova de que eles não estavam prontos para os desafios é que quando apareceu o primeiro desafio diante deles, eles tremeram na base e começaram a murmurar à margem do Mar Vermelho. Você se lembra? Montanha de um lado e do outro, o Mar Vermelho, tinha uma planíciezinha onde eles acamparam lá, o mar na frente. E quando eles olham para trás, sem saber o que estava acontecendo lá no Egito,
O faraó falou: o que é que eu fui fazer? Onde é que eu estava com a cabeça que eu fui permitir que esses jovens se organizassem para fazer congresso, para sair do Egito, para se mobilizarem, para alcançarem outros jovens? Estava tão bom com eles frustrados, estava tão bom com eles desanimados, estava tão bom com eles subjugados, sem vontade de fazer coisa alguma. Agora começa um despertamento: como é que eu deixei que eles escapassem? Vou atrás deles. Ele vem atrás de você. Não pense que ele vai admitir a perda, que ele vai admitir a derrota, que ele vai admitir que perdeu. Ele vai sair correndo atrás. Quando eles olham para trás, o exército de Faraó não tinha para onde correr. Correr ali era só se fosse ao encontro do exército. Eles não tinham nem arma para lutar. Não tinham gente capacitada, preparada para lutar. Até porque para eles guerra naquele tempo tinha que ser de acordo com as regras da guerra daquele tempo. Eles tinham que ter guerreiros e armas, e eles não tinham isso. Eles ainda não tinham aprendido que Deus faz guerra de outro jeito. Deus não precisa das armas dos homens para fazer guerra. O povo de Deus não precisa das armas dos homens para fazer guerra. Diante do Mar Vermelho, Faraó chegando, eles começam a fazer o quê? A orar, a jejuar e a clamar? Não, eles começam a murmurar. Chegam para Moisés e falam: será que não tinha cova suficiente, não tinha sepulcro suficiente no Egito para a gente ser enterrado lá? Você tinha que trazer a gente para morrer aqui no meio do deserto? A gente precisava morrer aqui? E Moisés falou para eles: olha, Deus já tinha falado para Moisés: esses aí que vocês estão vendo nunca mais vão ver. Se preparem, porque agora vai acontecer algo extraordinário, e vocês vão ver um milagre muito grande. Mas olha, aqui entre nós, só entre você e eu aqui essa noite, cá entre nós, Moisés também estava tremendo na base. Ele estava com medo. E não faz mal a gente de vez em quando ficar com medo, viu, irmão? Só não pode deixar de confiar no Senhor. De vez em quando dá um friozinho na espinha, mas continua confiando. Continua confiando. Isso é só o começo da jornada. Olha, eu estou nos 40 anos depois. Muitos aqui estão no começo dos 40 anos. Não desanime. Você pode até ficar com medo, mas não deixe de confiar no Senhor. Não deixe de avançar, não deixe de ir para frente, não deixe de entrar em nome do Senhor no centro da vontade de Deus. Moisés estava com medo porque ele começou a clamar. Clamor, diz o Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, que é um chamamento em altas vozes. Moisés começa a clamar, 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 e Deus falou: ei Moisés, por que você está clamando desse jeito para mim? Eu, se fosse Moisés, eu ia dizer: Deus, duas coisas. Número 1, eu vou clamar para quem? Número 2, o senhor não está vendo o que está acontecendo? Nós vamos morrer na mão do faraó. Moisés, eu não falei para você ali atrás, agora há pouco, rapaz, que isso ia acontecer e que eu ia derrotar. Mas como? O que vai acontecer, Deus? Moisés, estende a tua mão. Moisés, dize aos filhos de Israel que marchem. Mas nós não temos conjunto de jovens, pastor. Nós não temos guitarra. Nós não temos contrabaixo, nós não temos bateria, nós não temos cantores, a gente não sabe nem fazer direito as coisas mais, já faz tanto tempo. Dize aos filhos de Israel que marchem. A ordem é marchar, a ordem é ir para frente, não marchar é ir para frente. Deus não mandou marchar de volta, ninguém marcha de marcha ré. Deus não mandou virar à direita, Deus não mandou virar à esquerda, Ele mandou marchar para frente. Vai para frente, vai para frente, vai para frente. Já já nós vamos ouvir o som da trombeta de Deus e vamos ouvir a voz do arcanjo, o grito do arcanjo, proclamando que Jesus está voltando. O céu vai se abrir, esse teto não vai ser suficiente. Nós vamos ver os miríades de anjos de Deus, a igreja vai ser arrebatada e nós vamos estar para sempre com o Senhor Jesus. Então marche.
Nada de olhar para trás, nada de ir para trás, marche. Moisés sabia que era para ir para frente. Vamos avançar sobre o mar. O que vai acontecer? Não sei. Alguém vai aprender a nadar, criança e gado e tudo esse, ou vai aprender a nadar e vai atravessar, ou Deus vai fazer uma ponte, ou então Deus vai abrir o mar. E o incrível aconteceu. Deus abriu o mar de tal maneira que a Bíblia diz que eles atravessaram o mar vermelho a pé enxuto, seco, onde eles estavam passando, no meio de duas paredes de água. Eu já vi parede de tijolo, eu já vi parede de concreto, eu já vi parede de madeira, eu já vi cerca de papelão, já vi parede de papelão, eu já vi parede de plástico, mas de água eu nunca vi. Parede de água eu nunca vi, mas quando Deus manda baixar, é porque Ele vai fazer algo extraordinário. Eu creio que esta noite Deus vai fazer algo extraordinário. Eu não estou falando isso para incentivar você ou alegrar você. Quem alegra o culto é o Espírito de Deus que está falando ao seu coração. A ordem é para marchar, vão embora. Eles atravessam o mar vermelho. Você lembra da história? Quando chega do outro lado, Moisés canta, o Senhor falou, estende a mão de novo. O dia já estava amanhecendo, passaram uma noite inteira atravessando o mar vermelho. E quando Moisés estende a mão, as águas se fecham, a água vem outra vez e o exército de Faraó é derrotado. Moisés canta e nunca mais eles viram o exército de Faraó atrás deles. A não ser na lembrança talvez, a não ser na memória talvez. Miriam pegou um tamborim e começou a tocar e a adorar ao Senhor e a louvar ao Senhor, e saiu com as mulheres dançando e cantando e louvando ao Senhor. Glória a Deus, que vitória extraordinária. Com uma vitória dessa dá para enfrentar 40 anos de deserto, porque você nunca mais vai desanimar. Só que não, né? Quando chega o próximo desafio, quando chega a prova da fé, quando chega de novo a hora de confiar em Deus, o povo não confia em Deus. Você se lembra das águas de Meribá? O povo murmurou, águas amargas. Você se lembra das águas que não tinha, que estava no deserto e não tinha água, o povo murmura. Moisés fere a rocha. Moisés perde a oportunidade também de entrar em Canaã. Você se lembra quando eles estavam atravessando ali, dando a volta ao redor de Moabe? A Bíblia diz que eles começaram a se misturar com as mulheres moabitas e começaram a adorar aos deuses dos moabitas. Mas você é crente tanto tempo, como é que você pode dar mais importância para as coisas daqui do que para Deus? Como é que você pode deixar algumas outras coisas tomarem o lugar de Deus na sua vida? Como é que você pode deixar de estar na casa do Senhor? E tem gente que agora, hoje em dia, o pessoal diz, não, você pode ser crente na sua casa. E esse negócio do Zoom, de ver o culto pela internet, de fazer o culto pela internet, muita gente acostumou, se acomodou e disse, mas eu posso ser crente aqui na minha casa também. Crente pode ser crente em qualquer lugar, o diabo está no inferno e é crente. E você não quer ir para lá. Agora, para ser igreja, tem que juntar. Igreja quer dizer assembleia. Igreja quer dizer congregação. Por isso nós nos chamamos Assembleia de Deus, ajuntamento, congregação. Se você separar, você morre. Você, quem separou? Eu gosto muito desse exemplo, não é? Se você arrancar um dedo, se você pegar o seu dedinho e arrancar, quem vai morrer? Você ou o dedo? O dedo. O dedo vai apodrecer e morrer. O resto do corpo vai viver, pode viver sem dedo e pode inclusive chegar presidente da república. Pode chegar, mas não deve voltar. Tem gente que acha que pode viver separado do corpo e continuando sem igreja. Não dá, irmão. Não dá, irmã. Se você não pode vir e está vendo pela internet, glória a Deus. Mas se você pode vir e não veio, você não é igreja. A igreja está aqui, ó. E o distanciamento social está acabando, em nome de Jesus.
já já a máscara vai acabar. Lá nos Estados Unidos já está acabando, lá onde a gente mora já acabou. Às vezes a gente sai e esquece da máscara, porque já está desmamado da máscara. Graças a Deus, você não sabe que maravilha que é. E a distância social, no nosso culto no mês de fevereiro, a primeira vez que nos reunimos de volta para a Santa Ceia, depois de um ano, a igreja estava lotada. Eu disse: irmãos, a distância social aqui é o seguinte: não sente ninguém no colo um do outro. Em nome de Jesus. Pronto, glória a Deus. O Senhor chamou a Moisés e disse: marche, não tenha medo, marche. E Moisés marchou. Eles atravessaram do outro lado, cantaram, mas já logo esmoreceram. Começaram a dar lugar a outros deuses, a outras coisas. Deus abençoou e prosperou o seu povo, e na bênção se esqueceu do Senhor, se esqueceu do seu Deus. Algumas pessoas estão pedindo algumas bênçãos para Deus, que precisam primeiro ser preparadas para depois receberem a bênção. 40 anos e tantas coisas nós passamos. 40 anos e passamos tantos desafios. Quantos irmãos não vinham para os ensaios gerais dos setores, porque não tinham dinheiro para o ônibus. Nós começamos a fazer a cantina da mocidade, e muitos irmãos passaram por aquela cantina, passaram irmãos e pessoas que também ajudaram, irmãos e a minha sogra. Sogra, acho que também é irmão, né, quando é crente. E por fim acabou o irmão Ageu cuidando da cantina, a cantina do Ageu. Nós começamos aquela cantina para arrecadar dinheiro, vendendo sanduíche para os alunos da escola teológica, para arrecadar dinheiro para comprar folheto, para fazer evangelização. E depois começamos a suprir o nosso ministério de folhetos da secretaria da mocidade. E nós começamos a juntar dinheiro, e aí a gente comprava passe de ônibus, que acho que isso nem existe mais, né? Comprávamos os passes de ônibus para que as pessoas pudessem vir para o ensaio, porque não tinham dinheiro. Eram os desafios do deserto. O nosso desafio não era tanto cantar bonito, a gente já cantava bonito. Não era tanto cantar afinado, a gente não cantava muito afinado. Na verdade, o pastor Jader desafinava muito, irmãos. Hoje, graças a Deus, ele não desafina mais. Ele parou de cantar. Mas o nosso desafio não era fazer um conjunto muito bonito. Era importante isso. Mas a gente começava com o joelho no chão, no mínimo meia hora. E quem atrasasse para a oração não podia cantar no domingo. Quem não ora conosco, não canta conosco. Se não gosta de orar, também não vai poder cantar. E às vezes, quando terminava o ensaio, a gente saía e ia para a Praça da Sé, para a Praça da República. A gente ia lá para o Viaduto do Chá, pregar a palavra de Deus. E o nosso desafio era na rua. O nosso desafio era dentro dos ônibus aqui da Celso Garcia. Quando nós íamos distribuindo os folhetos dentro do ônibus, e a gente entrava nos hospitais, e a gente ia ali no Largo da Concórdia. Naquele tempo havia muitas prostitutas ali, e a gente estava evangelizando aquelas mulheres. No começo elas começavam a passar cantada nos meninos, porque eles eram bonitos. Nunca nenhuma passou cantada em mim, porque eu já era feio. Mas um dia eu estava com Davi, e a moça começou a passar uma cantada nele. E se você pensa que isso é uma piada, isso é uma realidade, é um fato. E quando nós saímos de lá, aquela que estava passando antes uma cantada no Davi, ela estava encostada na parede com o folheto na mão, as lágrimas correndo no seu rosto. Ela tinha aceitado Jesus como Salvador. Nós entramos no ônibus e começamos a voltar com o galardão na mão, com a vitória na mão. Eram desafios enormes. Um dos grandes desafios que nós tínhamos era que a Caravan da igreja, Chevrolet Opala Caravan, pudesse aguentar ir e voltar. Um dia nós colocamos 17 pessoas dentro da Caravan. A gente colocava os aparelhos de som da igreja dentro do carro. A bichinha ia que ia. E eu tinha duas grandes preocupações. Era o carro não quebrar e o meu pai não aparecer naquela hora.
senão a evangelização estava comprometida, ou o meu pescoço. Mas a gente ia e voltava, e vencia os desafios. Dificilmente tinha um batismo na nossa igreja que nós não tivéssemos o primeiro lugar dos batizandos, das almas que nós ganhamos para Jesus. Eram os desafios dos nossos 40 anos. Foi 40 anos enfrentando a rua, fazendo culto ao ar livre, levando laranjada lá de cima, que eles jogavam em cima da D20 da igreja. Jogavam laranja na capota do carro, mas nós estávamos pregando e as pessoas estavam aceitando a Jesus como Salvador. O desafio, você sabe, na hora da oração muita gente não aparece. E a gente convencia com muito amor os jovens para que viessem para a oração. Se você não vier para a oração, você não canta, você vai ser excluído, eu ameaço você até de morte. Eles vinham voluntariamente. Na hora da evangelização era difícil. Um dia eu atrasei, por incrível que pareça, para ir para a evangelização, e quando eu saí estava uma jovem chegando. E ela já vinha mais tarde, porque ela não estava afim de ir para a evangelização. E quando eu encontrei com ela, eu falei para ela: fala para mim uma coisa. Sinceramente, você não ama os perdidos? Você não ama as pessoas que não têm Jesus? Você não tem vontade de falar de Jesus para essas pessoas, para elas aceitarem a Jesus como Salvador? Ela falou para mim: Joel, nós sempre tivemos um ambiente muito aberto, muito amigo. Ela falou assim para mim: Joel, sinceramente, eu tenho vontade de ganhar alma, mas não como você. Não é assim. Eu falei para ela: então eu vou orar por você. Orei por ela e fui embora. Isso era no meio da semana, um dia à noite. No domingo nós saímos para o Largo da Concórdia à tarde. E quando nós fomos para lá, ela foi junto. E quando chegou na hora de um hino, eu dei oportunidade para ela cantar. E ela começou a cantar: olha, você precisa de um Deus, eu tenho um para te dar, porque você não vem e aceita. E as lágrimas começaram a correr nos olhos dela. Nunca mais ela perdeu um culto ao ar livre. E em todos os cultos ela cantava, e as pessoas aceitavam a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu estou falando do desafio do desânimo. Eu estou falando do desafio daqueles que não têm lealdade, ou não desenvolveram a lealdade. Quando chega na hora H, troca Deus por alguma outra coisa. Ele ama Deus, mas se aparece um programa que ele julga mais importante, ele deixa a obra de Deus e vai fazer qualquer outra coisa. Não está comprometido com Deus. Eu gosto de falar de compromisso e comprometimento. Compromisso tem hora, lugar, assunto, tem essas coisas que nós temos um compromisso aqui hoje à noite, fazendo um culto a Deus, até às 9 horas talvez, e é o nosso compromisso, hoje, até essa hora, com esse assunto. Comprometimento é diferente, está vendo aqui, ó, a minha aliança, ela está me dizendo que eu estou comprometido com a irmã Mabel. Não importa o dia, não importa a hora, não importa o lugar, não importa o assunto, é um comprometimento do coração. Você está entendendo o que eu estou falando? Não importa o deserto que eu atravesse, quantos anos vai demorar, se 10, se 20, se 30 ou 40, eu tenho uma aliança com Deus. Eu vou continuar sendo fiel a Deus, mas eu vou continuar sendo leal a Deus. O fiel é aquele que está com você, está do seu lado e lhe acompanha. O leal é aquele que te defende até debaixo d'água. É aquele que diz assim: pelo nome de Jesus, eu entrego a minha vida, estou disposto a morrer por amor ao nome do Senhor Jesus. Eu não vou me calar, eu não vou negar, eu não vou deixar de falar quando alguém estiver ridicularizando a minha fé, quando alguém estiver zombando de mim porque sou crente, ou zombando dos crentes. Eu não vou fazer de conta que eu não sou crente. Eu vou dizer: não, peraí, não, você está errado. O evangelho de Jesus é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O desafio da jornada. Eu vou terminar.
Mas não é agora. Eles chegam em Canaã, leste do Jordão, do outro lado a terra prometida. Moisés faz um discurso deuteronômio. Lembra toda a história. Sobe o Nebo, Deus mata Moisés e Deus enterra e nem o diabo acha. Josué assume e tem o dever de atravessar o mar. Só que a geração que estava com Josué já não era a mesma. Josué era o mesmo. Josué era o mesmo, Caleb era o mesmo, não é? Mas a geração que estava com ele não era. Aquela geração não conhecia o Mar Vermelho, não conheceu o milagre do Mar Vermelho. Eles nunca tinham visto aquilo acontecer. Mas antes de pisar em Canaã, o Senhor deu a eles a oportunidade de ver o milagre acontecer outra vez. Você não viu o que aconteceu conosco. Você não viu o que nós passamos, o quanto choramos, os desafios que nós vivemos. Mas deixa eu dizer para você, em nome de Jesus, o Senhor vai abrir o Jordão também. Você vai ter experiências profundas com Deus também. Você vai ver Deus fazer coisas extraordinárias também. O Jordão se abre quando os sacerdotes pisam na água e molham os pés. Se você não molhar os pés, não tem milagre. Se você não avançar, não tem milagre. Se você não se comprometer, não tem milagre. Sendo crente meia boca, você nunca vai ver milagre. Mas se você se dispuser a molhar os pés, acreditar que Deus vai fazer um milagre e que o Jordão vai abrir, porque você já ouviu que o Mar Vermelho se abriu, se prepare, porque você vai ver milagre, você vai ver maravilha, você vai ver cura, você vai ver batismo no Espírito Santo, você vai ver vida transformada, vida mudada. Você olha para aquela pessoa e diz: está desviada, está distante, está longe do caminho do Senhor, isso nunca tem jeito, isso nunca vai voltar para Jesus. Vai em nome de Jesus, vai, o Jordão vai se abrir e ela vai atravessar e vai se lançar nos pés do Senhor. Depois de 40 anos chega o tempo da terra prometida. Você dessa geração, hoje nós estamos celebrando os 40 anos. Você que é desta geração, você vai entrar num tempo novo em nome de Jesus. Você vai atravessar o Jordão e vai entrar num tempo novo, um tempo pós-Covid, um tempo pós-pandemia. O mundo mudou, gente. O mundo está diferente, as pessoas mudaram. Existe a expectativa de uma nova ordem mundial. Coisas novas e diferentes vão estar acontecendo. Mas não se esqueça, Canaã não é do Zebugeu, Canaã não é do Amorreu, Canaã não é do Corintiano, Canaã não é desses povos perdidos de Canaã. Canaã é do Senhor nosso Deus, Canaã é nossa, Canaã mana leite e mel. Você vai casar também, se o Nani casou, você casa. Você vai casar e vai ter uma família bonita. Os seus filhos não vão ser nóia, não vão ser drogados. Escute, os seus filhos não vão ser homossexuais. Eles estão ameaçando atacar os nossos filhos. Eles esquecem que nós temos joelho. A nossa guerra não é na internet. A nossa guerra não é no Instagram. A nossa guerra não é no Facebook. A nossa guerra é no jejum. A nossa guerra é na oração. Pode vir movimento gay contra os nossos filhos, porque nós vamos para vocês com espada de fogo, em nome do Senhor. Os seus filhos vão ser herança do Senhor. Os seus filhos serão profetas de Deus. Os seus filhos serão músicos da igreja, cantores evangélicos, homens cheios de Deus, profetas do Senhor. Crente médico, crente advogado, crente engenheiro. No lugar de ser engenheiro, crente é crente engenheiro. Eles vão ser cheios do Espírito Santo e vão sair proclamando o evangelho em todos os lugares, em nome de Jesus. Se a ordem é nova no mundo, a ordem de Deus se renova a cada manhã.
se nós não tínhamos exército para vencer os filisteus, ou o exército do faraó, ou para brigar com os moabitas, como é que nós vamos brigar com os amorreus? Como é que nós vamos brigar com os outros povos da terra? Como é que nós vamos vencer esta gente? As nossas armas são diferentes. Não se preocupe. Esses que estão nos ameaçando pela internet, na hora que eles virem você atravessar o Jordão, eles vão começar a bater as canelas, vão começar a bater o joelho um no outro. Eles podem ter poder da grana, do dinheiro, eles podem ter poder da mídia, eles podem ter até poder do governo na mão deles, mas nós temos o poder de Deus. Quem manda no universo ainda é Deus. Quem está mandando nesse negócio ainda é Deus. Quem está governando a terra ainda é Deus. Em nome de Jesus, você não vai calar a sua boca. Você vai continuar pregando que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo, Jesus Cristo vem buscar a sua igreja. Canaã é logo ali. Geração depois dos 40, quando eles entraram em Canaã, chegaram num lugar por nome Gilgal. Agora eu estou terminando mesmo. Agora, mais uns 15 minutos. Em Gilgal, a primeira coisa que eles fizeram foi construir um monumento com as pedras que eles haviam tirado de dentro do Jordão. Criaram memória. Não se esqueceram dos que passaram. Homenagearam aqueles que começaram. Homenagearam aqueles que lutaram e que choraram e que passaram. E o Senhor disse: para que amanhã, quando seus filhos passem por aqui, vejam este monumento erigido e perguntem o que foi isso. Vocês contem para eles o milagre que Deus operou aqui. Lembrem a eles que Deus ainda é Deus. Lembrem a eles que pode haver todo tipo de pecado, inclusive pecado moral, sensual, dentro de Canaã, como foi lá na tribo de Benjamim, que está no capítulo 19, lá do livro de Juízes. Esse tipo de pecado que ainda tem na terra, não importa, as nossas armas são mais poderosas e mais fortes em Deus. Depois de eles terem levantado aquele altar para sempre lembrar, lembra do Senhor, lembra do Senhor, lembra do Senhor, participa da ceia todo mês, não perde uma ceia, não perde uma ceia, vem cá tomar ceia, vem cear, o mestre chama, vem cear, participe da ceia, é memorial, lembra do Senhor. Deus lembra de tanta coisa a seu respeito. Você lembra das coisas que Deus fez para você? Eles comeram a Páscoa para se lembrar do livramento do Egito, e os homens foram circuncidados. Uma nova natureza. Agora é hora de coisa nova. É mudança de natureza. O nóia vai virar santo. Aquele que antes tinha esse problema de desvios de conduta, ou de dificuldade com ideologia de gênero, vai ser lavado no sangue de Jesus, e vai ser usado nas mãos de Deus, para a honra e para a glória e o louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Nova natureza. A palavra de Deus diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo transforma. Ele vai mudar, ela vai mudar, vai diminuir até o número do sapato dela. O pé dela vai diminuir e o sapato dela vai ficar menorzinho. Você vai ver, ela vai ter um jeito bonito, feminino, para a glória do nome de Jesus, cheia do Espírito Santo de Deus, fazendo a obra do Senhor até os confins da terra. Nova natureza, natureza mudada. Eu podia falar muito mais de nova natureza, mas o Espírito de Deus vai falar ao seu coração por causa do horário. Depois da nova natureza, eles comeram do fruto da terra. Geração dos 40.
o maná vai parar. E você vai comer do fruto da terra. O que é que significa isso, pastor? O maná tinha acompanhado a eles todo o tempo no deserto. Até quando eles deram uma fugidinha para comprar comida em alguma cidade durante a jornada no deserto, e até eles se complicaram por causa disso, se misturando com o que não deviam, ainda assim havia maná. Algumas pessoas dizem que esse negócio de maná não tem milagre nenhum. É uma semente que voa no deserto quando o vento bate em determinada estação do ano. Por isso que eles tinham aquele maná, porque no deserto aquilo era comum. Mas o milagre é maior ainda. Se for assim, o negócio seguiu eles a jornada todinha do deserto, entrou pelos amonitas, foi até Canaã e entrou em Canaã. Isso é um vento forte e poderoso que dá muita volta. É melhor do que a ronda de FM. Quando eles chegaram em Canaã, o Senhor falou: agora vocês comam do fruto da terra. Vocês não plantaram, mas vão colher. Vocês não trabalharam, mas vão comer. Vocês vão comer daquilo que os outros fizeram já. Vocês vão desfrutar do trabalho que os outros já realizaram. Olhe para mim, por favor. Está na hora de novos alimentos. Está na hora de você deixar de comer a papinha na boca. Está na hora dos seus líderes pararem de lhe cobrar, de lhe incentivar, de lhe puxar para fazer, e você se levantar e comer direto do céu, comida que vem do trono da graça. Deus vai falar com você, Deus vai colocar palavra na sua boca, você vai ter experiências novas com Deus, você vai ter uma convicção tão profunda que não há nada neste mundo que vai poder impedir a graça, o poder e a autoridade de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Fique de pé, por favor, com a licença do pastor. Nós estamos celebrando, gente, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha, nessa fileira aqui, até agora eu não vi ninguém sorrindo. Está todo mundo de máscara, irmão, não dá para ver. Aqui eu vi, porque a minha esposa, mesmo por trás da máscara, ela sorri bonito. Doidinha por mim, eu nem ligo. Nós estamos celebrando. Celebração é alegria. Diga amém, por favor. Alegre o seu coração essa noite. Nós estamos entrando na nova etapa dos 40 anos. 40 anos depois, é tempo de levantar altar para Deus. É tempo de comer uma Páscoa nova. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso amigo. Irmãos, tem um pastor nosso que diz assim: eu fico incrível. Irmãos, eu fico incrível. Eu fico impressionado, irmãos. Eu fico feliz da vida quando eu vejo o presidente da república falando no nome de Deus. Quando eu vejo outras pessoas falando no nome de Deus, eu gosto, eu vibro com isso, eu gosto demais. Mas sabe o nome que eu amo? Jesus. Como eu gosto do nome de Jesus. Como eu gosto de ouvir falar no nome. Todo dia eu oro: Jesus, salva o presidente Bolsonaro. Salva o presidente Joe Biden, Senhor. Tem misericórdia, salva. Porque eles não falam no nome de Jesus. Fale comigo: Jesus é o melhor nome que existe em todo o universo. Jesus é o nome que nós estamos celebrando. É o tempo de celebrar o nome de Jesus. É o tempo de mudar a natureza. Sabe como é que muda a natureza? Eu era criança no Belém Velho, na Alcântara Machado, sentava debaixo da galeria, e eu tinha vergonha dos meus irmãos. Eu tinha vergonha de dar glória a Deus. Nós somos 6 filhos. E eu achava que se eu fosse glorificar a Deus, eles iam rir da minha cara. E iam mesmo. E eu tinha uma vontade de falar esse aleluia que o irmão falou aí agora. Eu tinha uma vontade tão grande de falar esse aleluia. Mas eu sabia que meus irmãos iam dar risada de mim. E aí o que eu fazia, meu Deus, eu ficava como que reprimindo aquilo. Um dia, era uma primeira segunda-feira do mês, eu fui para a igreja com meu pai, meus irmãos não foram. Eu sentei debaixo da galeria do Belém Velho, onde a banda tocava lá em cima. E fiquei ali no púlpito, meu pai pregando a palavra de Deus, e eu aqui debaixo da galeria, eu criei coragem, juntei de todo lado e aleluia! Eu falei: eita, agora todo mundo vai olhar para mim. Fechei os olhos. Quando eu olhei, ninguém estava olhando para mim. Quem é que vai estranhar um crente da aleluia da igreja?
Tem gente que fala assim: não, pastor, desculpa, eu só dou aleluia quando eu estou sentindo. Pois eu dou aleluia quando eu não estou sentindo. Porque se eu não estou sentindo é porque tem alguma coisa errada. Crente tem que estar sentindo e dar aleluia toda hora. Aleluia quer dizer, vamos louvar a Deus, gente. É convidar os outros para louvar a Deus. Glória a Deus! Ah, eu não estou com vontade. Então dá glória a Deus, é que tem alguma coisa errada. E se você começar a dar glória a Deus, vai consertar. Sabe o que aconteceu? Naquela noite o Senhor mudou a minha natureza. Daquele dia para frente eu dou glória a Deus e aleluia, com liberdade na alma e no meu coração. Hoje Deus muda a sua natureza. Você nunca falou línguas estranhas? Você está deixando de desfrutar do banquete que Deus te dá falando línguas estranhas? Mas pastor, é que você sabe que eu até tenho vontade, pastor. Olha, tem hora que eu quase falo língua, mas não falo. Já fui para frente várias vezes, quase falei, mas não falei. O quase e o nada é a mesma coisa. Eu quase ganhei $1 milhão, mas não ganhei. Continuo sem $1 milhão. Alguém um dia disse assim para mim, lá na missão: é verdade, pastor, que aquele irmão fulano de tal deu um calote no senhor de $800 mil? Eu disse: senhor irmão, eu nunca tive $800 mil na minha vida. Eu queria ter tido, nem que fosse para levar calote, só para eu falar assim: eu tive $800 mil. Escute, o Senhor quer que você fale línguas hoje. Você fala: mas pastor, como é que é? Eu não sei ensinar você a falar línguas. Uma coisa eu sei, que o Senhor te dá as palavras, mas quem fala é você. E falavam línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. O Espírito Santo não vai falar línguas, é você quem vai falar. É hora de natureza nova, gente. É hora de falar língua estranha. Sabe o que acontece quando você é batizado no Espírito Santo? Devagarinho, parece que os seus olhos vão se abrindo, e você começa a ver as coisas de maneira diferente. Daqui a pouco começa a nascer um desejo enorme no seu coração de receber outros dons agora do Espírito Santo. Não só o dom do Espírito Santo, mas os dons do Espírito Santo. Nova natureza. Você sabe qual é o livro mais importante da Bíblia? É o livro do profeta Joel, porque tem meu nome. E no livro do profeta Joel, o Senhor falou pelo profeta assim: nos últimos dias, e eu quero parafrasear ao nosso momento, nos 40 anos, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, até sobre os vossos filhos e as vossas filhas, eu derramarei do meu Espírito, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Os seus filhos não vão ser maconheiros, não vão ser cheirador de cocaínas, eles vão ser profetas de Deus, pastores, missionárias, homens e mulheres de Deus, porque Deus está te dando uma natureza nova hoje, em nome de Jesus. 40 anos depois, o trabalho das suas mãos ele verá e ficará satisfeito. O pastor José Wellington, fique feliz. 40 anos depois, aconteceu uma coisa que eles não perceberam. Sabe o que eles pensavam, pastor Lelis? Que quando eles entrassem na terra prometida, tudo ia ser diferente. E eles descobriram que o diferente da terra prometida era voltar às origens. Quando eles chegaram em Canaã, eles celebraram a Páscoa, mas lá em Canaã estava Horebe. Lá em Canaã estavam os carvalhais de Manre, onde Deus tinha falado com Abraão. Lá em Canaã as promessas foram renovadas e Deus abençoou o seu povo, não com a experiência do Egito, mas com o que ele tinha prometido a Abraão. Eles voltaram às origens. Olhe para mim, por favor. Não se escandalize comigo. Se você não gostar do que eu vou falar, por favor, coma menos. Você e eu estamos precisando emagrecer um pouquinho, e mais alguns.
Nós somos a Assembleia de Deus. Vou repetir. Nós somos a Assembleia de Deus. Nós não pregamos aqui autoajuda. Nós não pregamos coaching nos nossos cultos. A Assembleia de Deus, ela é conservadora. A Assembleia de Deus é um povo conservador. A Assembleia de Deus é um povo para algumas pessoas que receberam algo especial de Deus. É um povo simples, mas abençoado, prosperado e cheio do Espírito Santo. Nós não abrimos mão. Olha, o nosso pastor, ele é doutor em teologia, ele conhece a palavra de Deus, ele é doutor honoris causa em não sei o que, não sei o que, não sei o que, você sabe. Presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, o pastor falou hoje aqui. Presidente da Convenção Estadual, presidente do Ministério, membro do Comitê Mundial das Assembleias de Deus, membro do Comitê Mundial da Conferência Mundial Pentecostal, reconhecido no mundo inteiro pelas maiores autoridades do mundo inteiro. Você já viu o nosso pastor de nariz empinado alguma vez? Você já viu o pastor José Wellington deixar de cumprimentar e abraçar o irmão mais simples da igreja? Ele só deixou de abraçar alguns irmãos agora por culpa da Marta. E a Marta só obrigou ele a deixar de abraçar por causa do Covid. Mesmo assim, quando ele escapou da Marta, pegou o Covid. Simplicidade é a marca da Assembleia de Deus, mas unção também. A nossa marca é oração. A nossa marca é calo no joelho. Deus abençoou outros ministérios, Deus abençoou outras denominações. Ótimo para eles. Que Deus continue abençoando e prosperando os nossos irmãos, que eles ganhem almas para Jesus no modelo deles. Nós fomos chamados por Deus no modelo da Assembleia de Deus, no modelo da autoridade, da palavra que funciona, da gente que não precisa de fio de bigode, porque tem a unção do Espírito Santo de Deus. É gente verdadeiramente íntegra e cheia do Espírito Santo. Nós voltamos às nossas origens, estamos de volta em Canaã. É lugar de receber promessa de Deus, é lugar de crescer como nos princípios, é lugar dessa juventude se levantar com autoridade em nome de Jesus. Irmãos, eu vou fazer um convite para você vir aqui à frente. Eu quero orar por você, porque Deus vai mudar a sua natureza hoje, porque você vai comer do fruto da terra. Olha, você que está comendo emprestado, hoje você vai comer do fruto da terra. No primeiro e no segundo ano. No segundo ano você vai plantar, e no terceiro ano Deus vai mandar a colheita. Mas no primeiro e no segundo ano você vai ver milagre acontecer do céu. Você que está comendo emprestado, hoje Deus vai abrir as comportas. Então eu vou convidar você para vir aqui à frente, mas nós vamos aqui, irmãos, manter aquela distância social. Não fique abraçado com o irmão que está do seu lado. Amém? Em nome de Jesus. Jesus quer lhe batizar no Espírito Santo. Se você crer, venha. 40 anos depois, eu não meço mais o meu ministério pela quantidade de pessoas que vêm à frente. 40 anos depois, eu não meço mais o meu ministério pela quantidade de glória a Deus e aleluia que eu escuto na igreja. 40 anos depois, eu quero saber se eu fui fiel ao Senhor, entregando aquilo que Ele colocou no meu coração. A mesa está servida. Se você quer, venha tomar parte dela, em nome de Jesus. A resposta está aqui, a cura está aqui. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu glorifico a Deus, porque Deus está fazendo algo especial. Escute em nome de Jesus. O maná está aqui, a natureza nova está aqui. Jesus está mudando você hoje. Jesus está mudando você hoje. Jesus está mudando você hoje. A transformação em você hoje, em nome do Senhor Jesus. Onde está você que quer crer, quer receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Será que há alguém aqui? Levante a sua mão para mim assim, ó, bem alto, por favor. Levante a sua mão, deixa eu ver a sua mão levantada. Você quer receber a Cristo? Você fala assim: pastor, eu já tenho Jesus na minha vida. Sim, Ele é o seu Salvador, o seu curador,
mas Ele não é o seu Senhor. Você está mandando você mesmo na sua vida. Você anda por aquilo que te dá na telha. Você faz as coisas que você quer. Deixe Jesus ser o Senhor da sua vida, para você ser feliz. Nós somos diferentes do mundo. Nós não somos iguais ao mundo. Nós somos alegres. Nós somos felizes. Nós temos gozo na alma, mesmo quando as adversidades vêm e o vento nos é contrário. Onde está você que está celebrando essa noite? Onde está você que quer cantar com alegria? Com alegria, com muita alegria. Tua presença é real. Aqui neste lugar, tua presença é real. Aqui neste lugar, Jesus vai batizando no Espírito Santo. tua presença é real. Batizando, Jesus. Aqui neste lugar, Receba o batismo do Espírito Santo em nome de Jesus. tua presença é real. Aqui neste lugar, então adorarei. Glória a Deus. Então eu louvarei. Os pastores, pastor Jairo. Então me renderei totalmente a ti.
nós vamos ministrar a oração na sua vida. Agora, Jesus vai curar. Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Agora, Jesus vai mudar. Jesus tem que